Programa Cenários desta semana tem como convidado Jerônimo Antônio Fávero, pesquisador aposentado da Embrapa Suínos e Aves. E um dos motivos que geraram esse convite é uma matéria feita pela revista Veja, numa edição do mês passado, né, do mês de agosto, em que a revista escolhe brasileiros que mudaram as regras do jogo. A Veja relacionou 50 histórias de sucesso de pessoas que mataram as ideias antigas e ajudaram a criar um mundo novo. E entre essas pessoas está o Jerônimo Antônio Fávero, que não é concordiense, mas trabalha aqui já há bastante tempo. É nascido do outro lado do rio, nós costumamos dizer que do outro lado da barranca, né? Isso aí. É, pertinho aqui de Concórdia. Na época era o município de Marcelino Ramos, hoje é Maximiliano de Almeida. E está aqui há muitos anos, eu não sei exatamente, daqui a pouco o Jerônimo vai nos contar. Então, nós vamos trabalhar no programa, primeiro um pouco mais sobre o Jerônimo, né? Depois sobre a pesquisa que gerou esse destaque para a Embrapa e para o Jerônimo Fávero em nível nacional, e em seguida vamos falar um pouco mais sobre a pesquisa no Brasil também. Jerônimo, é um prazer recebê-lo aqui e cumprimentá-lo por esse destaque. A gente fica feliz, não sei se você tem essa dimensão de como as pessoas que moram na cidade ficam felizes quando alguém consegue um destaque assim, um destaque nacional. E a gente estava vendo aqui, né, entre figuras importantes, todos aqui certamente são, né? Mas está aqui, por exemplo, o Pelé, né? Porque o Pelé fez diferença no futebol. E lá no alto está o Jerônimo Fávero com um leitãozinho no colo. Então, Jerônimo, cumprimentos e obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Clélio, muito obrigado à Embrapa também, a instituição que me permitiu fazer esse trabalho, né? E a todos os colegas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento desse projeto, né? Porque tu sabes que você não consegue fazer nada isoladamente, sozinho, né? E é um trabalho de pesquisa, principalmente, exige muita contribuição de pessoas de várias áreas, né? E é o caso especificamente desse projeto que nós desenvolvemos lá, onde colegas da área de nutrição, da área de sanidade, da área de reprodução, contribuíram no desenvolvimento desse projeto em momentos distintos, naturalmente, né? Mas que permitiu que a gente chegasse a um produto final que teve uma repercussão importante e, como tu dissesse aí, é muito bom a gente ser lembrado numa situação dessas, né? E isso engrandece o nosso trabalho, engrandece o trabalho da Embrapa, que tem dado uma grande contribuição para o setor agropecuário brasileiro. Bom, conhecido como o Suíno Light, né? O MS58, né? Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar mais então desse trabalho de pesquisa, destacando exatamente que pesquisa não é um trabalho isolado, é um trabalho em equipe, um trabalho conjunto, um trabalho de empresa, né? E a gente constata o seguinte, né, Jerônimo, que a Embrapa se consolidou realmente como uma empresa de ponta no Brasil, certamente a principal empresa, e você acompanhou o processo, né, do tempo que a Embrapa era pequenininha, com grandes dificuldades, não que não as tenha hoje, né, mas está consolidado e há uma ideia, né, de que exatamente é preciso investir em pesquisa. Agora, Jerônimo, vamos falar um pouquinho de você inicialmente, né? Nascido então aqui em Maximiliano, no interior de Marcelino Ramos. Na época eu pertencia a Marcelino Ramos, exatamente, a gente nasci lá, depois, logo em seguida, eu saí para estudar em Marcelino Ramos até. Na época, para fazer curso ginasial, por exemplo, você tinha que estudar interno no colégio, né? Porque em Maximiliano não existia, naturalmente, o segundo nível, naturalmente, da formação primária, né? Então, eu estudei interno lá em Marcelino Ramos, depois de lá, eu me mudei para Passo Fundo, onde eu fiz o científico, né? Na época eu chamava científico, agora o segundo grau, né? E lá eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? E assim eu consegui vencer os estudos primários, secundários e afinal de contas, chegar a fazer o vestibular, né? Para depois ingressar na Escola de Agronomia em Santa Maria, né? Eu fui para Santa Maria em 1967 e durante 4 anos a gente estudou lá na Universidade Federal de Santa Maria e em 1970 eu saí de lá como engenheiro agrônomo, então, né? E com muito orgulho, porque os esforços que eu tive que fazer pessoalmente, que a minha família fez, né? Para que eu pudesse me formar, foram grandes, né? Então, quando tu consegue chegar
ao teu objetivo, você naturalmente valoriza muito essa conquista, né? Pois é, e aí completado então a faculdade lá em Santa Maria, no Centro de Ciências Agrárias, é esse o nome, né? Exatamente, é. Isso. E aí, veio para a Concórdia já não? Bem, aí na última fase do curso de agronomia, o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina, que na época chamava-se a Caresc, né? Ele estava fazendo já a seleção de profissionais da agronomia para trabalhar na extensão rural. E eles estiveram em Santa Maria, como estiveram em outros cursos de agronomia também, fazendo entrevista com os formandos, né? E eu fui um dos escolhidos para fazer parte do grupo de contratações de 1970, então, né? Da Caresc, que era o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina, como eu falei. Uhum. E aí nós fomos para Florianópolis fazer o pré-serviço, que eles chamavam na época, né? Ou seja, é um curso específico, prático, voltado para a extensão rural. Já que o curso de agronomia é um curso muito eclético, um curso que dá uma formação profissional muito ampla, e nós, em 3 meses, então, em Florianópolis, fizemos esse pré-serviço com o objetivo específico de preparar esses profissionais para trabalhar na extensão rural. Aí, vencida essa etapa, nós fomos designados, eu especificamente, para trabalhar em Chapecó. Comecei minha vida profissional, então, em Chapecó, como extensionista local. Trabalhei 2 anos exercendo essa função, né? Onde eu tive, eu diria talvez que uma das maiores satisfações profissionais minha aconteceu, né? Ocorreu exatamente quando eu fui extensionista local. Porque eu comecei a trabalhar numa época em que iniciava-se em Santa Catarina a introdução do calcário e da recuperação do solo, né, da conservação do solo, para fazer lavouras, então, adubadas, lavouras tecnificadas, como a gente chamava, né? Então, eu lembro muito bem das lavouras demonstrativas que a gente fazia em cada comunidade, e nós saímos lá de uma produção de 50, 60 sacos de milho por hectare, por exemplo, para produzir 100, 120 sacos por hectare. Então, imagina a felicidade do produtor ao ver esses resultados, né? E a nossa satisfação profissional de ver que o trabalho que nós estávamos levando, as tecnologias que nós estávamos levando para o campo, estavam tendo uma repercussão muito boa, né? E repercutindo principalmente na parte econômica da produção, que é a essência de quem naturalmente está trabalhando na terra, né? E nós contávamos com um apoio muito grande de toda a comunidade. Na época eu me lembro muito bem, o prefeito de lá, na época chamava-se o seu João Destre, sim, o prefeito de Chapecó, ele inclusive nos acompanhava em algumas colheitas das lavouras, o prefeito, né? Para reforçar exatamente a importância de que os produtores iniciassem um processo de tecnificação das suas lavouras, né? Então esse resultado foi muito bom e eu realmente me senti muito, muito realizado fazendo esse trabalho. Aí depois de 2 anos lá, eu trabalhei mais 1 ano em Videira. Aí eu fui selecionado para ser coordenador do projeto de suinocultura de Santa Catarina na região de Videira, na região do Vale do Rio do Peixe, né? Uhum. Então eu fiquei 1 ano trabalhando em Videira e depois de lá eu fui selecionado para vir para Concórdia para assumir a Secretaria Executiva da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, que aliás o trabalho que a Associação Catarinense fez na década de 70 foi um trabalho muito importante, um trabalho que repercutiu a nível de Brasil a importância da suinocultura do estado de Santa Catarina, em especial dessa região aqui. Ela teve um reflexo muito grande na criação em todo o nosso país, né? Santa Catarina era um exportador de material genético, né? Exportador de reprodutores, vendia para todo o Brasil. Vendíamos, a Associação Catarinense na época fez exportações de reprodutores suínos para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai.
E, então foi um trabalho muito gratificante, né? De melhoria também, genética e tal, não? Sim, sim. A melhoria genética, porque exatamente o projeto de suinocultura de Santa Catarina, que era coordenado pela Caresc, certo. Né? E a Caresc mantinha um convênio com a Associação Catarinense de Criadores de Suínos para fazer todo o trabalho básico da suinocultura, que era exatamente a produção de reprodutores, né? Porque era aí que se inicia o processo de produção, né? Claro. Então, as granjas de reprodutores, que tinham que ter um controle sanitário bem mais maior do que as demais granjas, naturalmente, né? Todos os animais tinham que ser registrados, então os animais tinham que ser inspecionados. E aí fazia parte também desse trabalho a promoção de feiras, de exposições, de dias de venda, né? Que nós fazíamos em vários municípios do estado, procurando divulgar e levar até os produtores, né, propiciar aos produtores uma oportunidade dele comprar um reprodutor, já que ele, normalmente um produtor teria dificuldade lá do interior, claro, vir até as granjas de reprodutores para fazer as suas compras. Então, eles aproveitavam esses eventos, né, para comprar os animais que eles precisavam para a reprodução. Então, esse trabalho teve uma repercussão muito grande, né? Haja vista a projeção de Santa Catarina, né, no Brasil, na área da suinocultura, né? E depois disso, então, foi para a Embrapa? Bom, no último ano que eu trabalhei na Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a Embrapa falava em criar um Centro Nacional de Pesquisa de Suínos. E aí nós, na Associação Catarinense, na época presidida pelo Paulo Tramontini, né, nós nos envolvemos num processo de reivindicação da vinda desse centro de pesquisa de suínos para a Concórdia. E a concorrência era bastante grande, porque tinha Estrela, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que era inclusive o município de nascimento do Geisel, né, que na época era o presidente da República, que tinham naturalmente alguma força também, né, para reivindicar. E lá a suinocultura tinha uma tradição também? A suinocultura também era a tradição e era a sede da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? Uhum. Então, nós começamos um trabalho envolvendo, inclusive, todas as forças vivas de Concórdia, eu diria, né? A Sadia, por exemplo, foi uma empresa que nos colaborou muito também, para que a gente pudesse fazer valer, digamos assim, a importância de Santa Catarina e de Concórdia, né? Certo. Para receber esse centro de pesquisas. E como Concórdia tinha aqui no Tamanduá um posto de monta, que eles chamavam de suínos na época, né? Onde eles multiplicavam animais que na época até eram oriundos da Alemanha, num convênio que havia, né, do Ministério da Agricultura com a Alemanha. Então recebiam esses animais, as matrizes, né, os machos, os reprodutores, que iam para esse centro de Tamanduá, e lá se multiplicavam esses animais e se procurava vender, né, no estado, né, para os produtores, com o objetivo de melhorar a genética da suinocultura de Santa Catarina, né? E eu acho que muitos catarinenses aqui devem estar lembrados, até os mais velhos pelo menos, né, dos alemães que estavam aqui na época, né, que tocavam a Associação de Avaliação de Suínos, que fica em cima do morro aqui, né? Hoje, se não me engano, é um albergue, né? Que funciona lá. Uhum. Mas lá começou então essa estação de avaliação, que era tocada pelos alemães e por nós da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, para iniciar o processo de melhoramento. Mas voltando então à questão da Embrapa, né, como existia essa área de terra ali no Tamanduá, foi conversado naturalmente com o Ministério da Agricultura na época, justificando a importância de Santa Catarina, a importância de Concórdia e a existência inclusive de uma área que poderia abrigar perfeitamente esse centro, né? Aí foi feito um convite ao ministro Alisson Paulinelli da Agricultura na época, né? Mineiro, né? Mineiro, né? E Minas Gerais também era um grande concorrente, porque Minas Gerais
tem uma região de Ponte Nova, Viçosa, por ali, que é muito importante em suinocultura e que, aliás, também reivindicava, né? Mas o Paulinelli veio para cá, aceitou o convite, visitou Concórdia, fizemos uma exposição dos motivos que nos levavam a reivindicar o centro para a Concórdia. Isso foi feito até na sede da Associação Catarinense, aí na época. Preparamos um material muito bem elaborado e tal, para mostrar, nada naturalmente que falasse a mais do que aquilo que existia, mas procurando deixar bem claro a importância, né, que nós tínhamos para receber esse centro. E o Paulinelli se sentiu muito sensibilizado na época, né, com a apresentação, com o que ele viu aqui, com a visita que ele fez, e ele, nas suas palavras finais, disse assim: olha, Concórdia já é um grande centro nacional de suínos, só falta acrescentar a pesquisa, né? E realmente, meses depois, recebemos a notícia de que o Ministério da Agricultura, através da Embrapa, tinha definido que iria ser implantado em Santa Catarina e especificamente em Concórdia o Centro Nacional de Pesquisa, que na época se chamava apenas de suínos, né? Claro. O de aves foi acrescentado mais tarde, porque pela importância também da avicultura na região, e como a Embrapa ainda não tinha também nenhuma unidade dela que trabalhasse com aves, ela incorporou aqui também a pesquisa com aves. Bom, e aí o senhor entrou logo no começo do centro? Sim, eu fui, na verdade, eu fui um dos primeiros pesquisadores que foram contratados na época, né? Porque alguns vieram de Minas Gerais, os primeiros, na verdade, vieram de Minas Gerais, né? Por que isso? Porque a Universidade Federal de Viçosa, no Brasil, era praticamente a primeira e uma das que estavam formando o maior número de mestrados e de doutorados na área pecuária. Certo. E na área agropecuária, na verdade, né? E na qual incluía também a suinocultura, né? Então, vieram alguns pesquisadores de Minas Gerais e logo em seguida nós fomos contratados também, fomos consultados, né? Se queríamos participar do quadro da Embrapa, e nós aceitamos na época e passamos a fazer parte do quadro, então, da pesquisa. Jerônimo Antônio Fávero, pesquisador aposentado da Embrapa, é nosso convidado desta semana aqui no Cenários, né? Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco e em seguida vamos voltar para falar um pouco mais da trajetória do Jerônimo dentro da Embrapa, né? E também do projeto do Suíno Light, que foi o destaque, então, dessa reportagem que eu destaquei, desta seleção feita pela revista Veja e publicada com as 50 personalidades que mudaram as regras do jogo no Brasil. Em seguidinha nós voltaremos com o segundo bloco. O programa Cenários tem como convidado desta semana Jerônimo Antônio Fávero, pesquisador aposentado da Embrapa Suínos e Aves, e nós o convidamos em razão desta matéria e desta seleção feita pela revista Veja, e ela foi publicada na edição de 31 de agosto desse ano, né? Mostrando 50 personalidades que contribuíram para evoluções importantes no Brasil. E no caso do Jerônimo Antônio Fávero, dentro da Embrapa, né, a contribuição para o melhoramento genético de suínos e especialmente a questão do suíno light. Nós falamos um pouco da sua trajetória anterior até chegar à Embrapa, e na Embrapa, Jerônimo, o senhor ocupou várias posições, né? De pesquisador, que foi certamente o trabalho principal, mas também, eu acho que na condução técnica, em algum período da Embrapa, e depois na própria direção geral aqui, né? Nós começamos como pesquisador da Embrapa, né? E na época eu tinha apenas o curso de agronomia, ou seja, não tinha nenhum curso de pós-graduação, né? E eu fui escolhido para fazer um curso de pós-graduação de mestrado, né? Na época nos Estados Unidos, né? Que a Embrapa estava selecionando um grupo bastante grande, né? Que, aliás, diga-se de passagem, um grande investimento que a Embrapa fez e o grande retorno que a Embrapa tem dado para a agropecuária brasileira, eu acho que se deve exatamente a esse esforço muito grande que foi feito na época para preparar as pessoas, né?
Então, ela mandava pessoas para os Estados Unidos, para a Europa e também para muitas universidades brasileiras, né, para fazer cursos de pós-graduação, com isso especializando mais essas pessoas, né, para que pudesse dar uma contribuição maior dentro da sua área de trabalho. Então eu fui fazer um mestrado na Iowa State University, né, que fica no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Passei 2 anos lá e regressei para trabalhar, então começar todo o trabalho de pesquisa. Antes de ir fazer o mestrado, praticamente, apesar de sermos pesquisadores, nós estamos trabalhando para montar a estrutura de pesquisa lá em Tamanduá. Sim, sim. Porque em Tamanduá não existia nada, essa área então que eu falei anteriormente, né, não existia nada. Existiam algumas pocilgas antigas, né, que o Ministério usava para fazer essa multiplicação de animais, como eu falei, mas tudo precisava ser construído, né? Então, nós fizemos até muitos trabalhos burocráticos na época e básicos, né, com o objetivo em projetos, naturalmente, trabalhamos, né, projetos para dar ao Centro Nacional, então, a sua base de trabalho, né? Então, regressando do curso de mestrado, nós começamos o trabalho na área de melhoramento genético de suínos, né, que foi a especialização que eu fiz lá na área de melhoramento, esse mestrado, eu trabalhando com vários colegas, e o nosso trabalho inicial nessa área foi no sentido de fortalecer ainda mais o trabalho que a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, e que eu conhecia bem porque tinha trabalhado lá dentro, certo, estava fazendo para a melhoria genética do rebanho de Santa Catarina. Então, existia na época já a Estação de Avaliação de Suínos, né, que era um mecanismo de você gerar ou produzir o melhoramento genético, né? Já estavam sendo implantadas estações de avaliação, aliás, estações de teste de reprodutores suínos, né? Já havia sido implantado também a produção de fêmeas híbridas, ao invés de irem fêmeas puras para o campo, iam fêmeas híbridas que tinham um melhor desempenho reprodutivo, né? Pelo simples processo da hibridação, entende, que ocasiona melhorias nessa área, na área das características reprodutivas, né? Então, a Associação Catarinense já tinha um trabalho inicial nessa área, e nós precisávamos organizar melhor o trabalho das granjas de reprodutores. Então, nós fizemos um programa de melhoramento genético de suínos para o estado de Santa Catarina. Esse programa foi depois elaborado também para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, e alguns outros estados iniciaram também um processo de discussão interna, mas não andou muito rápido como se esperava que andasse, né? O de Santa Catarina andou bastante, né? E na época a proposição, então, na verdade nós não podemos entrar em muitos detalhes, né? Claro. Mas na época o objetivo desse plano era você selecionar granjas que realmente tinham condições de fazer melhoramento. Certo. Né? Então são granjas que têm um número razoável de reprodutores, né? Não pode ser uma granja muito pequena, que seja uma granja que tenha bastante variabilidade genética e outras características que são importantes. Essas granjas então ficariam no topo de uma pirâmide, que a gente chama pirâmide do melhoramento genético, né? Então no topo da pirâmide ficavam essas granjas, as granjas elite, ou as granjas que iam gerar o melhoramento genético. Na parte intermediária da pirâmide ficariam as granjas multiplicadoras, que eram as granjas que recebiam o material genético das granjas elite e faziam o cruzamento para fornecer a fêmea híbrida, então, para o extrato comercial, e produzia também, multiplicava os reprodutores, que poderiam ser eventualmente híbridos até, ou puros, né? Que também iriam ser fornecidos para os rebanhos comerciais que ficavam na base da pirâmide, né? E para isso, então, existia naturalmente todo um procedimento, né? As granjas de elite tinham uma série de responsabilidades a serem desenvolvidas, as granjas multiplicadoras, por sua vez, também, e as granjas comerciais eram as granjas que produziam um animal que iria para a indústria, né?
Então essas granjas comerciais basicamente eram tocadas pelas grandes integrações, né, que tinham por aqui, e alguns produtores independentes também. Então esse trabalho teve início, né, e sempre com o apoio do centro, mas infelizmente ele andou até um certo ponto. Depois houve a vinda para o Brasil, porque nessa década de 70, por aí, início da década de 80, eu diria mais na década de 80, com a abertura dos mercados e tal, então facilitou todos os processos de vinda, de importações, né, de exportações, etc. Então vieram muitas empresas de melhoramento genético para o Brasil, e elas automaticamente começaram a fazer uma concorrência com o material genético que era produzido aqui. E como essas empresas de melhoramento vinham de fora com animais já num outro patamar de seleção, porque eram países que estavam fazendo melhoramento há muitos anos já, elas chegaram aqui podendo fazer realmente concorrência, né, em termos de desempenho dos animais, desempenho reprodutivo, o próprio desempenho do animal durante a vida, o crescimento dele, né, e também em termos de carcaças, né. Então isso fez com que as granjas de reprodutores fossem diminuindo, né? E com isso então nós não conseguimos fazer com que Santa Catarina pudesse ser transformado, ou o Brasil, de uma forma geral, pudesse garantir a sua própria produção de material genético. Claro. Então passou a ser, digamos assim, um tanto quanto dependente dessas importações, que depois, na verdade, inicialmente importavam e multiplicavam um pouco aqui e continuavam trazendo sistematicamente animais, né? E, posteriormente, implantaram aqui, né, através de joint ventures com empresas brasileiras, inclusive, né, implantaram aqui também programas de melhoramento, né, específicos deles, né, e hoje nós temos aí várias empresas, né, conhecidas em todo o Brasil aí, que estão produzindo material genético, né, e que concorrem, né, mas ainda existe algum espaço, naturalmente, para empresas genuinamente brasileiras que daqui a pouco queiram fazer um trabalho, né, bem feito, técnico, né, orientado, claro, dentro dessa área de produção de material genético, né? Jerônimo Fávero, e como surgiu então, é tudo uma continuidade, é bom a gente compreender lá no começo o que já foi feito pela CCS, como veio a criação do centro, enfim, as coisas têm uma explicação, né? Exatamente. Tem um encadeamento, digamos assim. Claro. E como nasceu o projeto do Suíno Light? Bom, então... Começou que ano isso, mais ou menos? O programa esse começou em 1992. Uhum. 92. Então, nós, não sendo possível, digamos, o desenvolvimento desse trabalho que visava, digamos, garantir uma produção nacional, digamos, em maior escala de material genético aqui, nós pensamos em... desviamos naturalmente o nosso trabalho para outras áreas, né? Lá no centro, por exemplo, estabelecemos uma granja de melhoramento, né? Procurando manter as bases genéticas, principalmente da raça Landrace e Laje White, porque nós vimos a perspectiva, naturalmente, de algumas granjas ainda continuarem nesse trabalho, né? Uhum. E aí, por volta na década de 80 ainda, o Ministério da Agricultura fez um trabalho com a Aurora, com a Cooperativa Central de Chapecó, de tipificação de carcaças. Porque o Ministério da Agricultura, ele tentou, por várias vezes, implantar a tipificação de carcaças no Brasil, carcaças suínas, e não conseguiu. E não conseguiu porque exatamente as indústrias não estavam aceitando essa proposta que o Ministério trazia para eles. E eu lembro muito bem que, fruto desse trabalho todo aí, nós apresentamos numa palestra até, que foi realizada num encontro que houve em Itapema, aqui em Santa Catarina, toda essa história da tipificação de carcaças, né, que era essencial e fundamental, inclusive para o próprio melhoramento genético, né? Uhum. Porque você sente facilmente numa criação de suínos, quando você tem um problema nutricional, digamos assim,
e vem um profissional da área de nutrição e te analisa lá o que é que tu está usando, te dá as recomendações e você resolve um problema nutricional, o animal volta a crescer novamente. Então, é fácil de você visualizar. Um problema sanitário mais fácil ainda, né? Porque um animal fica doente, ele se não tratar logo em seguida, ele pode até morrer, corre o risco de morrer. E os problemas sanitários são muito grandes, né? Então, a interferência, digamos assim, da área sanitária num rebanho também é muito facilmente visualizada e sentida, né? É muito sensível, porque ela vai lá, resolve o problema da doença que o animal tem, o animal volta novamente a crescer, a se desenvolver normalmente. A genética. O sujeito tem uma produção de suínos com um animal que deixa a desejar, mas ele não sente, se você mudar para um outro animal e vai mudar lá 10 gramas de ganho diário, ele não consegue ver essas 10 gramas de ganho diário daqui a pouco dentro de toda a sua produção, ou se consegue ver, ele demora um tempo para poder ter essa sensibilidade, né? E, na verdade, o melhoramento genético é feito dessa forma, né? Claro. Você melhora 10 gramas nessa geração, na outra geração mais 10 gramas e assim vai indo, né? Então, o melhoramento genético precisava, na verdade, na época, ter uma alavanca, alguma coisa que impulsionasse a importância dele e pudesse fazer com que os produtores sentissem a necessidade de realmente melhorar do ponto de vista genético os seus animais. E a tipificação de carcaças a gente visualizava como sendo uma linha divisória, digamos assim, dessa situação, né? Certo. Porque se o sujeito estava entregando os animais na indústria e fosse feita a tipificação e avaliava lá, o animal tem 50% de carne, vai receber R$100, digamos assim. E um outro produtor vai entregar o seu animal, que tem 52% de carne, vai receber R$105, uma diferença de R$5 por animal, isso chama a atenção do produtor. E ele, naturalmente, vai procurar saber o porquê dessas diferenças. E aí ele consegue, então, começar a visualizar e entender a importância do melhoramento genético. Claro. Então nós apostávamos muito na tipificação de carcaças, mas esse trabalho que foi feito com a Cooperativa Central Aurora, que na verdade tipificava todos os animais, existia um índice de pagamento do animal, né? O índice 100 era o preço do dia, o índice 110 era 10% acima do preço do dia, o índice 105, 5% acima, e assim vai indo, né? Dependendo do índice. Mas, durante esse trabalho todo, a Aurora mostrava os relatórios para os produtores, mas pagava a melhoria. Se ele entregava animais melhores, ele Sim. pagava aquela diferença. Mas se ele entregasse os animais com uma média de 95, índice 95, digamos, ou seja, teria que receber 5% a menos do preço do dia, a Aurora pagava, a cooperativa pagava, era o acordo, inclusive, com o próprio Ministério, se não me falha a memória na época, pagava o preço total. Certo. Mas isso, naturalmente, começou a sensibilizar os produtores, né? E nós vimos, aí no final da década de 80, início da década de 90, nós vimos que as agroindústrias começaram a fazer os seus estudos, os seus trabalhos, com o objetivo de também implantar a tipificação. E aí, obviamente, quando a indústria que recebe os animais e que trabalha com os animais, está disposta a fazer, as coisas acontecem realmente, claro, né? Então, como a gente viu essa possibilidade, sentimos que havia um espaço muito bom para que a gente pudesse entrar com um material genético melhorado que aumentasse a produção de carne e, consequentemente, diminuísse a gordura, né? E esses animais automaticamente iriam produzir, ao serem cruzados com fêmeas F1, né, fêmeas híbridas, iriam produzir um maior número de animais com melhor carcaça. E essa carcaça sendo encaminhada para a indústria, ao ser tipificada, iria gerar um maior lucro para o produtor. Então, nós começamos esse trabalho em 1992, né? E em 1996 nós lançamos no mercado, até foi numa exposição em Porto Alegre, uma Expo Inter, né? Sim. Com a presença do ministro da Agricultura, foi inclusive premiado em termos dessa tecnologia na exposição. Foi um prêmio destaque da Embrapa, que a Embrapa recebeu na época, né?
o suíno chamado Embrapa MS58, né, que era um animal que apresentava no mínimo 58% de carne na carcaça, que era a razão inclusive do 58 no MS, né, e que em cruzamento com essas outras, com as fêmeas F1, como eu falei anteriormente, ela aumentava em torno de 3% de carne na carcaça, o que representava em reais, além de melhorar a conversão alimentar também em torno de 5%, mas isso representava na época em torno de 5% a mais de ganho por animal entregue na indústria. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o suíno light, que o projeto continua, não? Não, na verdade o projeto continua, hoje está na terceira geração, né, do MS58 passou para o MS60, e hoje tem o MS115 porque mudou um pouquinho a regra de seleção, mas o projeto continua. Daqui a pouco, então, no próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com o nosso convidado dessa semana, o Jerônimo Antônio Fávero, pesquisador aposentado da Embrapa Suínos e Aves. E eu estava fazendo uma conta aqui, Jerônimo, que você entrou na Embrapa em 75, 76, por aí? Exatamente, 76. Então você ficou na Embrapa... 30 anos. 30 anos. 30 anos. Valeu o investimento na Embrapa em você? Eu espero que sim, né? Espero que o povo brasileiro tenha investido bem. Você fez doutorado também? Não, eu não cheguei a fazer doutorado exatamente pelo fato de que eu acabei sendo, digamos assim, envolvido também em outras atividades no centro, né? Que me levaram a desempenhar funções administrativas né? E tal, né? E isso, naturalmente, de uma certa forma, tirou o espaço para que eu continuasse e fizesse meu doutorado. Mas então 30 anos, né, justificou plenamente, e que bom, né? Certamente foi bom para o Jerônimo, foi bom para a Embrapa e foi bom para o país. Daqui a pouco nós voltamos então. Programa Cenários, bloco final, a participação do Jerônimo Antônio Fávero, pesquisador aposentado da Embrapa Suínos e Aves, e vamos relembrar que nós o convidamos em razão dessa escolha feita pela revista Veja, uma pesquisa feita no país e, no caso do Jerônimo, com apoio também da Embrapa Suínos e Aves, né? Como uma das personalidades que contribuiu para melhorar as coisas no país, para usar uma linguagem popular. Jerônimo, então, o MS58 lançado em 96, você destacou agora que está na terceira geração, né? E esse trabalho de melhoria genética, tanto na Embrapa quanto fora dela, é fundamental no país, né? Nós estamos falando especificamente da suinocultura, lembrando que uma vez o que valia era a banha, hoje o que vale é a carne, é isso? Exatamente. Na verdade, o suíno, que na verdade na época era chamado de porco, né? E ele era criado exatamente para a produção de banha, né? Esse era o objetivo principal. E depois ele passou a ser denominado suíno, exatamente porque ele não tem nada a ver com a conotação que o nome porco dá, em termos de sujeira, etc. e tal, porque esses animais são criados em ambientes muito limpos, muito asseados, né? E hoje direcionados, obviamente, para a produção de carne, né? E, na verdade, o melhoramento deve continua, e tem muitos alcances ainda para serem obtidos, né? Principalmente agora eu vejo, assim, a importância da qualidade da carne, né? Porque quando tu aumenta a quantidade de carne em grande proporção, você tem uma tendência de diminuir um pouco a qualidade da carne, porque você diminui, por exemplo, a gordura intramuscular, que é uma gordura importante, porque dá sabor à carne, né? Tá certo. Então, hoje eu vejo que a melhoria da qualidade da carne via maior marmorização, que é o que se chama da gordura intramuscular, né? É muito importante, né? E deve continuar. Então, nós passamos de 96 o MS58, né, que foi lançado naquela época. No ano 2000 nós já tínhamos o MS60. A mudança do 58 para o 60 é que nós mudamos uma raça que estava envolvida na produção do MS58, né, para que nós... e também eliminamos o genelotano. O genelotano, não vou entrar em detalhes na verdade, mas é um gene do estresse que é chamado do suíno, e ele ocasiona, quando ele se apresenta em homozigose no animal, ele condiciona um estresse exagerado que pode provocar a morte súbita do animal, né? E também ele contribui para diminuir a qualidade da carne. Ele também pode produzir uma carne PSE, que a gente chama, que é uma carne pálida, uma carne flácida e exudativa, que perde água, né?
Então, às vezes, quando tu vai comprar uma carne que ela já vem embalada, olhar na bandejinha, quando tem muita água ali, é sinal que é uma carne de qualidade inferior, comparado com uma carne suína que tem que ser um róseo mais forte, né? E não pode perder água, né? Então, no ano 2000, foi lançado, então, esse MS-60, com essa pequena modificação, né? E depois, aí já depois que eu saí, né? Eu saí em 2006 da Embrapa, né? Houve uma alteração no processo de seleção, né? Que passou de 90 quilos para 115 quilos, o peso de seleção dos animais, né? Exatamente porque os colegas que continuaram o trabalho quiseram valorizar a carcaça de maior peso, né? O que é procedente naturalmente, né? Então ele passou a ser chamado MS-115. Mas a base genética, entende, desde o MS-58, 60 e agora no 115, ela continua, né? E naturalmente vai sendo renovada aos poucos, né? Para manter o processo de seleção, né? Muito bem. Jerônimo, você hoje continua ligado à atividade de alguma maneira, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu até sou suinocultor agora também. Mas cria animais para terminação? Ou Não, nós produzimos animais de reprodução, né? Reprodução? Reprodução num convênio com a Copérdia, né? Somos integrados aí da Copérdia, né? E produzimos fêmeas, né? É uma granja? Tem nome a granja? É uma granja Pinheiros. Pinheiros. Granja Pinheiros. É sua e quem mais? É minha, do Gustavo e do Moreira, que são outros dois colegas. Já são aposentados também? Trabalham na Embrapa. Não, eles continuam trabalhando. Exatamente. Também são pesquisadores. São pesquisadores da Embrapa. O Gustavo na área de nutrição, o Moreira na área de sanidade. E Jerônimo, só para mais uma pergunta sobre a suinocultura, e depois não lhe pergunto mais sobre essa área, né? Nós estamos em que patamar aí na suinocultura brasileira, diante do que o mercado oferece, mercado internacional? Olha, nós temos hoje a melhor genética que existe no mundo está no Brasil também. Uhum. Porque todas as genéticas que estão produzindo lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, todas essas empresas estão aqui no Brasil também. Os animais que nós estamos produzindo são de excelente qualidade, carcaças de qualidade incontestável, né? E basta dizer que o nosso mercado de exportação nunca teve problemas com qualidade do produto de exportação. Os problemas que eventualmente ocorrem aí são problemas relacionados com a questão sanitária, a questão de exigências sanitárias, né? E que muitas delas até eu acredito que são criadas com o objetivo de frear um pouco a importação e com isso barganhar melhores preços, alguma coisa assim, né? Mas enfim, hoje a nossa suinocultura está muito bem e eu até diria o seguinte, nós estamos, na minha concepção, nós estamos produzindo muito mais do que do que a demanda que existe, tanto interna quanto externa. Certo. Então hoje, por exemplo, nós temos alguns mercados cativos de exportação, mas esses mercados não têm se mantido fiéis a ponto de garantir uma certa fatia de exportação constante, né? E o mercado interno não reage muito porque o brasileiro prefere, todos nós sabemos, a carne de gado, em primeiro lugar. A segunda carne é a carne mais barata, e a carne mais barata é a carne de aves. Uhum. Né? Então a carne suína passa a ser um terceiro plano. Então hoje nós vimos aí que a produção de suínos é grande e a demanda está sendo praticamente estável, né? E isso faz com que força a baixa de preços, né? Então é por isso que a toda hora a gente vê os produtores reclamando, né? E na verdade eu posso dizer, até porque hoje a gente está na atividade, né? A suinocultura não está sendo rentável para o produtor. Claro. Não está sendo rentável, na situação que está aí. Então eu acho que o governo precisaria se envolver mais, né, nesse processo de produção,
nas negociações internacionais, tem que começar a fazer mais troca de produtos, né? Porque hoje, por incrível que pareça, eu acho que está voltando à época do escambo, né? Que era de você trocar a mercadoria por outra. E, na verdade, o que os países estão querendo fazer é isso, né? É mais fácil. O país tá lá, tem petróleo, ele quer vender petróleo para nós e quer comprar carne suína. Tudo Claro. bem, vamos trazer esse petróleo, nós redistribuímos aqui sem problema, mas precisamos garantir que o produtor tenha um preço compatível com os custos da atividade, né? É verdade. Porque senão ele não consegue se manter no mercado. Mas a resposta à tua pergunta é que nós produzimos hoje um suíno de excelente qualidade e não temos receio nenhum de competir com qualquer outro país. Para terminar, rapidamente, porque o assunto é amplo, né? O Brasil está sendo visto, olhado pelo mundo, né? Dentro dos BRICS e fora, como um país emergente. Nós estamos num processo de crescimento, de afirmação da economia, de certa estabilidade. E a pesquisa dentro disso, como é que está, Jerônimo Fávero? Olha, a pesquisa, eu acho que o Brasil, nos últimos anos, investiu mais na pesquisa. Ele priorizou a pesquisa, nós conseguimos índices de investimento, digamos, na pesquisa melhores do que anos passados, mas eu diria que ainda não é o suficiente, porque nós precisamos, em todas as áreas ainda, crescer e crescer com as nossas próprias pernas, como poderíamos dizer, ou crescer com as nossas melhorias, né? E não crescer daqui a pouco com a importação de tecnologia. Porque a importação de tecnologia tem um custo, né? Uhum. Daqui a pouco você precisa mandar um navio de carne para trazer um chip de lá que vem dentro de um envelope, entende? Tamanha a importância da tecnologia, né? Do investimento em ciência, né, que esses países lá de fora fazem e colocam dentro de um produto, né, pequeno, mas importante em todas as áreas, né? Então eu diria o seguinte, que apesar dos investimentos terem melhorado, nós ainda precisamos investir muito mais, o Brasil precisa se conscientizar disso, né? Precisa preparar muito mais as pessoas, né? A educação é fundamental, é indispensável. Se nós olharmos o exemplo da Coreia, por exemplo, né, que aparece em todas as revistas e reportagens a toda hora, quando se falava dos tigres asiáticos, a Coreia é um exemplo disso, né? Ela cresceu tanto porque investimento em educação, entende? Então a educação é base, é ponto fundamental. E o Brasil precisa investir muito mais, porque se ele tiver maior número de pessoas preparadas para trabalhar em ciência e em tecnologia, ele pode trabalhar em organismos do governo e também na iniciativa privada. E nós vemos com muito bons olhos, né? Hoje a iniciativa privada tem investido talvez até um pouco mais do que o próprio governo brasileiro em desenvolvimento e pesquisa, né? Em ciência, né? Uhum. Então isso é fundamental e eu acredito realmente que o nosso governo continuará sensibilizado para a importância da ciência e tecnologia, né? Porque é só através desse investimento básico, né, que nós vamos nos diferenciar dos outros países. Não tem outra saída, né? Uhum. E a gente está vendo isso na China, por exemplo, que está investindo muito, né? E está crescendo. Eu até diria que nós podemos até ver algumas diferenças, né? Há anos atrás, por exemplo, qualquer produto chinês era sinônimo de porcaria. Na má qualidade. Hoje tem muitos produtos chineses que não são sinônimos de porcaria. Uhum. Muito pelo contrário, são produtos de boa qualidade também. E eles conseguiram chegar aí, por quê? Através, naturalmente, do investimento em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento, em inovação, né? Hoje a palavra do momento é inovação, né? Certo. Então é preciso que todos os colégios, as pessoas que estão estudando sejam motivadas e sensibilizadas desde o início a serem inovadoras, né? A serem pessoas que estudem, que coloquem à frente de todos os seus objetivos a formação, a educação, porque isso vai melhorar em todos os sentidos, inclusive economicamente para o país, né?
Jerônimo Antônio Fávaro, obrigado pela sua presença, né? Mais uma vez cumprimentos. E cumprimentos também porque o Jerônimo está aposentado, mas é uma pessoa muito ativa. Eu vejo o Jerônimo participando da sociedade, da comunidade, atuando ainda profissionalmente, que legal. Continue assim porque é interessante nós termos esses exemplos, né? Na verdade, nós aqui gostamos bastante de trabalhar, né? Isso, mas tem o lado positivo, né? Tem o lado positivo. Obrigado, meu Jerônimo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de ter falado alguma coisa sobre o nosso trabalho, né? E dizer mais uma vez, né, que esse reconhecimento que foi feito através da revista Veja aí, eu estendo ele a todos os colegas da Embrapa e a própria Embrapa Suínos e Aves, né, que me abrigou durante 30 anos, né, e me possibilitou desenvolver esse trabalho e outros trabalhos que eu espero tenham contribuído para o engrandecimento da agropecuária brasileira. Ok, e com essas palavras do Jerônimo Antônio Fávaro, estamos encerrando o programa Cenários de hoje. Você pode acessar esse programa no www.tvconcordia.com.br, pode indicá-lo aos seus amigos, aos seus conhecidos, inclusive que não residam aqui, que residem em qualquer parte do Brasil e do mundo. A gente se encontra na próxima semana com outro convidado.